E olha só, gente, hoje eu vim contar uma novidade para vocês. Aliás, você já sabe da novidade, mas eu vim contar um pouco da minha história que começou há 28 anos atrás no jornalismo, na Gazeta de Toledo. Fiquei 10 anos lá, na qual o Sérgio Guiz, que foi o grande criador do Mauro Piscini, que acreditou, ele juntamente com a Núbia Rodrigues, que lá atrás fazia coluna social e falou: Mauro, você tem potencial, vem com a gente. E fui. E ele acreditou em mim. E há 18 anos eu estou aqui no Jornal do Oeste, trabalhando aqui também com coluna social, segunda falando sobre moda, terça turismo, responsabilidade social. Tem muita coisa legal aqui também dentro do jornal impresso, é isso mesmo, um jornal impresso, onde eu conto muita história também. E 18 anos atrás eu fui parar na televisão, no Ligado em Você, que nós temos até hoje também aqui, né, o Ligado em Você comigo, Mauro Piscini, mas isso teve toda uma trajetória, teve muitas pessoas que passaram por aqui, muitas entrevistas, muitas pessoas maravilhosas, que eu vou contar para vocês um pouco dessa história, como eu cheguei na televisão, né? Eu comecei, como vocês viram aí, com coluna social, e da coluna social a gente resolveu fazer um entretenimento juntamente com a Kátia Barbosa, vamos para a televisão, peguei, fiz meu primeiro piloto, né? Levei para a TV Independência aqui, não foi aprovado. Aí fui até Curitiba conversar com a família Petrelli, levei o DVDzinho, mostrei o Ligado em Você, o que era o Ligado em Você. Na hora o Petrelli falou, vem pra cá. E fiquei 18 anos nessa casa maravilhosa que foi a RIC, onde eu aprendi muito e levei esse entretenimento aí para a tela de vocês. Mas agora estou mudando, nós estamos estreando hoje aqui na TV Taraubá, numa abrangência maior, mas com a mesma essência do Mauro, com a mesma alegria, mas eu queria mostrar para vocês onde eu comecei, como eu cheguei dentro do jornal, né? Eu me formei em 2003, na primeira turma da Unipar, na cidade de Cascavel, né? Onde eu fui conhecendo mais sobre o entretenimento, a televisão, já trabalhando no jornal impresso, tive que fazer 3 monografias, uma de TV, uma de rádio e uma revista, pois eu já trabalhava no jornal, então não pude ir para o impresso, mas aprendi muito, ensinei muito e hoje nessa casa nova aqui contando para vocês, muitas pessoas que passaram aqui, já tive a oportunidade de entrevistar, quer dizer, fui entrevistado pela Hebe, já estive no Domingão do Faustão, muitas personalidades passaram aqui no programa. Isso só veio me acrescentar ao meu trabalho, junto à televisão, junto ao jornal impresso, e isso começou com um carinho muito grande lá atrás, né? Para quem não conhece minha história, sempre fui assim, ativo na correria, trabalhando desde pequeno, vendendo sorvete, verdura, onde eu aprendi com a minha família responsabilidade e ter responsabilidade que eu tenho até hoje, né? Então ali com 9 anos eu comecei a cortar grama, que eu ganhei de presente do meu pai uma máquina de cortar grama, gente, é isso aí. E fui aprendendo a cortar grama, ganhar dinheiro, como se virar junto com meus irmãos, porque eu falei, pai, eu quero comprar um relógio, quero uma bicicleta, ele me ensinou a trabalhar para ter as coisas. Então fui cortar grama. Dali eu cortava a grama de uma fábrica de jeans, a Shalom Jeans. Lá com 13 anos eu fui registrado, minha primeira carteira de trabalho, gente, com 13 anos. Naquela época podia, né? Então ali fui trabalhei, fiquei muito tempo, entrei colocando botão de pressão, no final já sabia fazer de um tudo, é isso mesmo, já fazia overlock, press-ponto e tal. E dali foram surgindo outras oportunidades, como eu falei, né? Trabalhei 10 anos aí na Luluca Importados, onde conheci a Sociedade de Toledo, onde movimentei aí meu conhecimento também. E da Luluca fui conhecer o pessoal do jornal, quando eu comecei lá na Gazeta de Toledo, que eu falei para vocês. Então eu comecei fazendo fotos, entendendo desse mundo da comunicação. E veio o convite para ter uma coluna. Aliás, ter não, fui cobrir as férias da Núbia. Cobrindo as férias da Núbia em 15 dias, em 30 dias virou um sucesso, gente. Já estava lá Mauro Piscini Ligado em Você, que é um nome que tem até hoje o programa aqui na televisão. Então foram surgindo essas oportunidades, fui crescendo. O pessoal às vezes me encontra assim, Mauro, você sonhou com tudo isso? Gente, não que nós não devemos sonhar, mas nunca eu sonhei com isso. Eu fui acreditando, fui abraçando as oportunidades, acreditando nisso. E é o sucesso hoje Ligado em Você, graças a vocês, vocês que me acompanham nas colunas do jornal. E hoje mesmo eu encontrei o pessoal, mas Mauro, ainda existe jornal impresso? Existe, gente. A gente tem um parque gráfico aqui, daqui a pouco vocês vão conhecer o Armando Manfroy, que já me aguenta aqui no jornal há 18 anos e vai contar um pouquinho dessa história também, da importância do jornal impresso. Bom, mas antes da gente conversar com o Armando Manfroy para ele contar um pouco da história do jornal, vou contar umas histórias para vocês dessas fotos aqui, algumas dessas fotos, né? Porque em casa eu tenho bastante também, que aqui não tem espaço para todo mundo, mas tem uma galera aqui que foi muito importante na minha trajetória. Como eu falei para vocês, aqui tem uma foto com o Ratinho,
jatinho, gente, no jatinho dele, quando nós fizemos o contrato com a Inab, com a colônia, isso 8 anos atrás. Eu fiquei trabalhando esse tempo na colônia e tive a oportunidade de conhecer grandes pessoas, como a Hebe, gente, eu entregava chopp, levei chopp na casa da Hebe, a Hebe me convidou para ir no SBT assistir o programa dela, fui lá no sofá dela, interagi com ela, foi muito emocionante. Tive outras oportunidades também de levar chopp na casa do Silvio Santos, para esse pessoal interagir. Mas aqui tem outras histórias, tem eu na festa de 18 anos, gente, da Angélica, quando ela trabalhava na Manchete, no Milkshake, participei da grande festa de aniversário dela. Então, ó, o Romero Brito tem aqui também, o Romero Brito foi muito interessante, que o dia que eu entrevistei ele, ele me deu um autógrafo, gente, na época eu usava óculos, pois ele fez o desenho com óculos aqui também. Guilherme Caran, conheci ele em 91, quando eu fui morar no Rio, tive a oportunidade de trabalhar com o Miguel Falabella, ele me apresentou o Caran. E eu convidei ele, gente, para ser o nosso paraninfo, nosso padrinho de formatura da primeira turma, né, de comunicação da Unipar Cascavel, e ele veio, interagiu com todo mundo. Então tem muitas pessoas que passaram, o Clodovil, o Faustão, uma galera, nossa, olhando aqui, gente, me remete tanta felicidade, Pelé, quantas pessoas eu tive essa oportunidade nesses anos, né, de televisão, de jornal impresso, de poder conhecer, interagir, trocar experiências, falar da minha cidade, que eu morro de orgulho de Toledo, poder escutar o Faustão me dando feliz aniversário no dia do meu aniversário, mandando um abraço para Toledo, no Paraná. Isso é muito legal, isso são histórias. Mas o Armando tem histórias para contar também. Armando, conta aí. E como eu falei, né, agora é a vez do Armando Manfroni, ele que é diretor aqui do Jornal do Oeste, vai contar um pouquinho pra gente dessa história. O jornal completou esse mês aqui 42 anos, gente, mas o Armando já tá aqui há uns 20 e poucos anos, né, Armando? Sou novinho ainda, tô só 18 anos, né, Armando? Tudo bem? Verdade. Olá, Mauro, tudo bem? Prazer estar aqui com você, poder ter essa conversa. Realmente, 42 anos, agora mês de maio, né, no dia 20, e nós estamos aqui há 26 anos, né? Então, já há um bom tempo, e tivemos a felicidade, né, de ter você com esse tempo todo aqui conosco também, né? Então, o Jornal do Oeste é uma empresa de jornalismo que já passou por muitos, né, percalços, né, com muitas dificuldades, mas estamos aqui, firmes e fortes, levando a informação para a região oeste, né, do Paraná, por que não hoje do Brasil inteiro e do mundo, né? Aqui está o jornal, gente. Eu lembro que em 2003, quando eu me formei, todo mundo falava, ai, Mauro, você está no jornal, o jornal impresso vai acabar, não vai ter mais o jornal impresso. Gente, está aqui. Olha, eu estou em 2026, o jornal impresso está aqui. Claro que ele está se modernizando. A gente está aqui dentro de uma sala onde a gente tem o nosso podcast. Ele está também nas redes sociais. Mas aquela emoção de você ver o impresso, as máquinas funcionando, o cheirinho desse jornal, aquele vô pegando o jornal, vendo a foto do neto, é um batizado, é uma formatura, um casamento na coluna social, as notícias mais completas no outro dia. É muito importante, a Miss, né? de hoje. A Miss hoje, é isso aí, o Armando lembrando, a Miss Marechal Cândido Rondon, olha as fotos. Você acha que os pais não querem ver isso aqui, guardar? Gente, tem gente que tem os arquivos guardados. Eu, inclusive, tenho da minha primeira coluna em 1999, gente, 23 de maio, eu lembro direitinho. Isso é legal, é história, né, Armando? O Jornal do Oeste, como todos os jornais impressos do Brasil e do mundo, né, eles passaram por uma transformação e continuam passando por uma transformação. Nós tivemos um episódio, por exemplo, da pandemia, que houve, assim, muita, vamos dizer assim, mentiras falando sobre o jornal. Chegou ao cúmulo de dizer que a doença do Covid era transmitida pelo papel do jornal. Então, nós tivemos algumas perdas de assinantes, porque eles não queriam correr o risco que a doença pudesse ser transmitida pelo jornal. Um absurdo total, mas a época da pandemia foi um caos total, já ninguém sabia mais o que era certo e o que era errado, e todo mundo, o objetivo era precaver a sua saúde. Foi um aprendizado, né, Amanda? Acho que todos nós saímos aprendendo aí com a pandemia. Mas é importante a gente falar isso aqui, porque muita gente fala, mas ainda existe o jornal impresso. Gente, existe um parque gráfico aqui dentro. Inclusive, além do nosso Jornal do Oeste, nós imprimimos outros jornais para a região aqui também. Exatamente. E sempre no finalzinho da tarde já começa aquele barulho da impressora, você já vê aquele movimento. E uma curiosidade, gente, a capa sempre fica por último, porque até o último momento pode acontecer pode alguma mudar. Coisa, né, existe aquela velha máxima do jornal impresso, parem as prensas, né?
Ou seja, parem as máquinas, parem a impressora, que alguma coisa mudou e tem que mudar a capa do jornal, vai ter que vir uma notícia de última hora. Mauro, você bem colocou que o jornal impresso, ele continua sendo como o jornal que é a história, é o registro, é o documento que não tem como mudar. Hoje nós vivendo no mundo, por exemplo, da internet, agora a IA, que está chegando com muita força, com todos esses movimentos da inteligência artificial, o que é uma verdade? Né? A partir do momento que uma nossa jornalista, da nossa equipe, de uma equipe de profissionais que nós temos aqui, da equipe comercial, do nosso financeiro, da nossa redação, do jornalista, da diagramação, dos gráficos, dos impressores, dos meninos que fazem a distribuição, entregam na sua residência, na sua empresa, nos municípios da nossa região onde chegam o Jornal do Oeste. Então, esse é um documento que fica, não tem como alterar, não tem como mudar. A partir do momento que foi impresso, ele está impresso. Tanto que hoje nós temos aí os documentos, os editais que obrigatoriamente ainda são impressos. Por quê? Porque esse documento não tem como mudar esse registro. Isso é a credibilidade, né, que o jornal vem mostrar junto às prefeituras, junto aos estatutos também. Então, esse é o Jornal do Oeste. Eu estou aqui contando um pouquinho dessa história, como começou o trabalho do Mauro Piscini, né? Inclusive, hoje é uma terça. Hoje a minha coluna vem falando sobre moda. Cada dia, gente, é um assunto. Quarta é saúde, quinta é turismo, sexta é bares e restaurante. Olha aqui, ó. Moda e estilo por Mauro Piscini. Tá vendo? É você criar, você inovar, você trazer. E esse material tá na internet também. Então, quem está acostumado com a internet não perde as notícias, pode acessar, tem aqui o Instagram do jornal. E lembrando, gente, que o jornal aí tá com mais de 90% das mulheres mandando aqui também, né, Armando? Veja a mulherada bem, tomou conta da gente nesses últimos é anos, verdade. né? As mulheres, elas vieram gradativamente, como dizia a sua avó, né? A minha avó não, né? Só a sua avó que dizia que caldo e sopa quente a gente come pelas beiradas. E elas vieram, né? Realmente criando seu espaço, se profissionalizando, ocupando o espaço. E hoje, realmente, a grande maioria do nosso quadro aqui de colaboradores são de mulheres, e mulheres muito eficientes, digo-se de passagem. É isso aí, é isso que faz chegar toda manhã o jornal quentinho aí na sua casa com as notícias. Quero agradecer ao Armando aí, obrigado. Às vezes ele chega lá na minha sala, a gente fala, Mauro, assina aí que você estava de férias. Eu falo, chefe, eu tava, você não me avisou? Eu falo, Mauro, você está viajando o tempo todo. Mas é viajando para trazer notícias para vocês, é para trazer essa alegria que do jornal eu levo para as telinhas aí a partir de agora aqui na Tarobá, né, da meio-dia a 1h, todos os sábados eu vou estar aqui com vocês com essas novidades e mostrando, são 170 municípios que a gente vai estar abraçando aí, é Toledo, é Cascavel, Foz do Iguaçu, vocês acompanhem tudo que vai ter muita coisa boa, tanto no impresso aqui no Jornal do Oeste quanto na telinha. Armando, gratidão. Obrigado, Mauro, e deixar aqui uma mensagem dizendo que muito sucesso na sua nova casa Tarobá e dizendo que o Jornal do Oeste continua te acolhendo aqui da mesma maneira. Às vezes tu vai ter algumas férias, né? Mas você sabe como são Sem suas saber. férias. Ele só fala aí, assina que você já está voltando de férias Já e está nem de saiu. férias, está voltando de férias. Obrigado, então, chefe. deixar aqui o nosso muito obrigado. O Jornal do Oeste todos os dias na sua casa, ou no jornal impresso, ou nas nossas redes sociais, ou na nossa página, né, www.jornaldoeste.com.br. Sucesso, Mauro. Aí. E tem o Instagram aqui também para vocês acompanharem o nosso podcast aqui, que sempre tem novidades com a Bruna Manfroy. E agora vamos conhecer a nossa casa? Que tal dar um pulo até Cascavel, conhecer a sede da Tarobá, a minha nova casa? Bora? É isso aí, vocês acabaram de ver a minha história, né? O começo aí da coluna social, conhecendo um pouco do Jornal do Oeste, da minha história também. E como eu falei, minha nova casa aqui em Cascavel, a Rede Tarobá de Comunicação afiliada a Bandeirantes, que tem um museu aqui maravilhoso contando toda a história de 47 anos de televisão. Bora conhecer comigo? Bem-vindo a Tarobá Grupo Band. É isso aí, vocês viram minha chegada aqui em Cascavel, né? Na Band, na Tarobá. Tá na Tarobá, tá na Band, tá com a gente aqui, né? Então agora vocês vão conhecer o Popil, né? Ele que é um dos responsáveis por trazer eu aqui para a emissora, né? Como a gente falou, muitas emissoras aí transmitem sinal, mas a gente transmite memória, gente. Eu tô conhecendo aqui uma parte da história desses 47 anos aqui da Tarobá e conhecendo um pouco das tecnologias de antes com as tecnologias de agora também. Boa tarde, obrigado por me receber nessa nova casa Boa aqui. tarde, Mauro. Seja bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco, né? A partir de agora, Ligado em Você, todos os sábados, é uma alegria
imensa do Grupo Tarobá de Comunicação. Então, em nome de toda a nossa equipe, de todos os nossos colaboradores, nossas boas-vindas, né? E é o que você falou, a gente tem muita memória quando se fala de Tarobá. Quando a gente fala de Tarobá, a gente está falando de 47 anos de uma emissora, ou melhor, da maior afiliada da Band do Brasil, né? E vocês estão vendo aqui um pouquinho dessa história, um pouco daquilo que movimenta a comunicação em todos esses anos. E o legal disso tudo é a aula que ele está me dando aqui também, né? Muitas coisas ainda eu lembro também do gravador, do cassete, dessas câmeras. Quer dizer, daqui para cá já não, um pouquinho daqui para lá, né? Mas é tudo história, você entender da produção, como começou a Tarobá, como as imagens chegam até a casa de vocês também, porque quando a gente fala no grupo, a gente está falando do portal, está falando da rádio também. Então, é bastante informações que eu estou aprendendo aqui agora nessa nova casa, né? Conhecendo essa nova casa e mostrando para vocês também que aqui dentro tem um museu onde você pode conhecer como foram essas tecnologias, como eles trabalhavam antigamente. Até isso aqui, vocês que estão assistindo a gente, de repente, quer trazer os alunos, o curso, né, da faculdade de jornalismo, eu gostaria de ter vindo aqui até na época que eu estava fazendo jornalismo, entender tudo isso aqui. É isso mesmo, isso mesmo. Tanto que nós temos um quadro, né, Visite a Tarobá, então nós recebemos os alunos e eles, quando eles olham isso, ficam admirados. Ah, meu pai fala, minha mãe comenta que tinha uma TV desse tamanho, que tinha que levantar do sofá e ir lá e, não, e que tinha as fitas cassetes, eram grandes, depois eram menorzinhas, foram diminuindo com o tempo, se aperfeiçoando também, a qualidade mudando, né? Quando chegou o 4K e todo mundo desesperado, ah, meu Deus, vou ter que me arrumar, vou ter que botar maquiagem e tal, mas são tudo tecnologias que vêm para inovar e mostrar a qualidade também. Claro, claro, e a gente cresce, né? Vai desenvolvendo ao longo dos anos, né? E hoje a gente chega nas imagens que nós temos aí, tudo da melhor maneira possível, né? Mas aqui está a história, né? Tudo tem um começo, né, Mauro? E a gente poder continuar com esse acervo aqui, com esse pequeno museu, um pouco das peças que nós temos, né? A gente tem, só para você ter uma ideia, aqui uma sala com mais de 20 mil fitas da época aí de que a TV começou, né? E tu comentou um pouquinho, né? A gente está dentro de uma emissora com 47 anos, que tem a sua rádio com 16 anos, que tem a Tarobá Londrina, que completa agora, dia 1º de julho, 30 anos, o Portal de Notícias já com 9 anos também. Então tem um pouquinho de história agregado a tudo isso daqui. E agora também eu vou poder fazer parte dessa história, né, da família Tarobá Band aqui também, todos os sábados aqui no Ligado em Você, trazendo matérias para dentro do Vitrine com a Fernanda Chari, fazendo mais parte da vida de vocês nesses 170 municípios que está aqui, 177, se eu não me engano, municípios que estão ligadinhos aqui com a gente. E a gente vai continuar mostrando um pouquinho mais, contando essa história, né, e a minha chegada aqui no Tarobá, que daqui a pouco tem novidades, tem matérias aqui no Ligado em Você também. Gratidão, obrigado por confiar e abrir as portas dessa minha nova casa aqui em Cascavel. Estamos juntos, seja bem-vindo mais uma vez e conte comigo sempre. É isso aí, não é só aqui em Cascavel não, quase na metade do Paraná, ligadinhos com a gente, o pessoal também pelo mundo através das nossas redes sociais. Bora conferir. É isso aí, gente, vocês viram quantas novidades aqui nesse tempinho que a gente está aqui já começando Ligado em Você, mas tem muita coisa para acontecer ainda. A gente tá Vamos conversar agora com o Maico, né? Ele que é diretor do grupo aqui da Band Tarobá, ele que cuida aqui, cuida Londrina, cuida esse Paranazão todo, vai contar um pouquinho para a gente, porque vem muitas novidades ainda na telinha aqui da Tarobá, né? Para começar, daqui a pouquinho, tô ligado em você. Tudo bem, Exatamente, Maico? tudo bem. Que prazer estar aqui nesse primeiro programa, que prazer estar aqui recepcionando você, né? É um prazer ter você agora na casa da Tarobá, com esse programa que já é sucesso e vai ser mais sucesso ainda com a gente. Ó. Mas é bem o que você falou, a gente, desde a minha entrada há 2 anos, a gente tenta todo semestre, né? Todo mês, todo ano, trazer novidades. A gente fez o rebranding, a gente fez interligação, né, do cross-mídia. Esse ano já vem aí as nossas TVs conectadas, né, com muita ativação de enquete, de marca, para anunciantes também. A gente vem com novos programas também de grade, além do seu, né? Novidades também na telinha nos nossos programas já tradicionais com novos apresentadores, porque comunicação é isso, é inquietude, é dinamismo. Cada vez mais a gente entende que o mundo digital veio para ajudar a gente, porque a gente tem credibilidade há 47 anos. Com credibilidade e tendo esse senso de imediatismo e de inovação que a Tarobá sempre teve, ela sempre foi pioneira em tudo que ela fez, agora não é diferente. Diferente é que a gente está dando uma pitadinha ainda maior de trazer a comunicação local, mas com essa visão global. Acho que é isso que a gente está sempre buscando a cada minuto, a cada dia, a cada hora, e esse é meu trabalho incansável de tentar ser, né, esse grande líder e mestre para fazer isso tudo andar da melhor forma possível.
E aí é por isso que eu estou aqui agora, né, contando para vocês aí, vocês viram a minha história, comecei lá no jornal, na Gazeta de Toledo, passei esses 18 anos no Jornal do Oeste, como o Armando contou, mostrando o Parque Gráfico, a gente contando essa história, esse museu histórico que tem aqui dentro da Band, né, da Tarobá, né, que a gente fala, não é só um sinal, né, é conexão, é história, é você trazer a família junto com vocês agora aos sábados, ao meio-dia, 1 hora aqui, toda a nossa programação está prontinha, feita para vocês, e eu quero contar com a participação de vocês. Antes eu não tinha 177 municípios, mas agora eu tenho, quero vocês ligadinhos comigo aqui no Ligado em Você, a gente trazendo matérias para o Vitrine e Revista também, desses municípios todos, vocês contando o que cada município tem, e eu quero mostrar aqui na Tarobá, na Band. Então conte comigo, obrigado pelo convite, deixar eu fazer parte dessa família Seja agora. muito bem-vindo a essa família, que bom ter o seu talento conosco, que bom que agora você está falando com mais municípios e principalmente, acho que uma coisa muito importante, né, Mauro, que a gente faz trazendo pessoas como você é justamente isso. A gente traz pessoas de extrema credibilidade, mas que estão sempre propostas e dispostas a se desafiar em novas oportunidades, e essa é uma delas. Então, obrigado e um excelente primeiro programa e uma excelente nova jornada aqui na Tarobá. É isso aí. Gratidão mais uma vez. E agora, fique com o novo Ligado em Você 2026, agora na telinha da Tarobá da Band. Tá na Band? Tá na Tarobá. Tá na Tarobá? Então confie. Estou aqui. Bem-vindos ao novo Ligado em Você.